Olá, eu sou a Arlete e nós somos alunos da Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Faremos a apresentação do trabalho de conclusão do curso de licenciatura em Pedagogia, e o tema do nosso trabalho é Inclusão Escolar e Deficiência Intelectual, o papel da Sala de Recursos Multifuncionais no desenvolvimento cognitivo e social no ensino fundamental. Nosso grupo é formado por Arlete, André, Fabiana, Elisângela, Eunice e Alessandra. Como introdução deste trabalho, abordaremos o tema Educação Inclusiva, a qual se consolidado como um dos pilares fundamentais das políticas educacionais nos dias atuais. A garantia do direito à aprendizagem de estudantes com deficiência na rede regular de ensino. E falaremos também sobre o problema da pesquisa, que é qual o papel da sala de recursos multifuncionais no desenvolvimento cognitivo de alunos com deficiência intelectual e no ensino fundamental das escolas estaduais. O objetivo geral foi o de justamente investigar este papel da sala de recursos no processo de desenvolvimento de alunos com deficiência intelectual, evidenciando a importância do atendimento educacional especializado, o AEE, como instrumento de inclusão social e garantia do direito à educação nas escolas estaduais. A justificativa da escolha do tema se dá pela importância de compreender como os serviços de apoio pedagógico, especialmente a sala de recursos multifuncionais, contribuem para o processo de aprendizagem e desenvolvimento desses estudantes. Com esta pesquisa, percebemos que a inclusão pode ser compreendida como um princípio fundamental para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Eu sou a Eunice e vou apresentar um pouco do desenvolvimento da nossa pesquisa sobre a educação inclusiva e o papel da sala de recursos multifuncionais nesse processo. A educação inclusiva busca garantir o acesso, a permanência, a participação e a aprendizagem de todos os estudantes, promovendo igualdade de oportunidades, garantindo que os alunos com deficiências participem ativamente do processo educacional. Nesse contexto, a sala de recursos desempenha um papel essencial ao oferecer o atendimento educacional especializado aos estudantes com deficiências físicas, intelectuais, sensoriais, visuais, auditivas, múltiplas, transtorno do espectro autista e altas habilidades ou superdotação, complementando o ensino regular por meio de recursos, estratégias pedagógicas e tecnologias assistivas. Nossa pesquisa foi realizada em uma escola estadual do interior de São Paulo, com foco em estudantes com deficiência intelectual. E por meio de uma entrevista com uma professora responsável pelo AEE, constatamos que a sala de recursos é bem estruturada e desenvolve um trabalho planejado de acordo com as necessidades e potencialidades de cada aluno, favorecendo a autonomia, a participação social e o desenvolvimento acadêmico deles. A professora também destacou a importância do trabalho colaborativo com os docentes da sala regular, por meio da elaboração do plano de atendimento educacional especializado e do planejamento educacional individualizado. Além disso, ressaltou a necessidade de superar a visão equivocada de que a sala de recursos é apenas um reforço escolar, pois a sua função é oferecer suporte especializado que favoreça a inclusão e o desenvolvimento integral dos alunos. Entre as experiências de sucesso relatadas, ela destaca o projeto Minha Horta, Meu Negócio, desenvolvido no segundo semestre de 2025. O projeto teve como protagonista um estudante com deficiência intelectual, que já possuía experiência em uma horta familiar. E durante 4 semanas, os alunos participaram de atividades como pesquisa de preços, divulgação e comercialização de verduras e legumes, desenvolvendo habilidades matemáticas, sociais, comunicativas de forma prática e significativa.
Os resultados foram expressivos. O estudante que inicialmente apresentava uma timidez acentuada e pouca interação social demonstrou avanços em sua autonomia na comunicação, na participação, tornando-se o protagonista das atividades. O projeto evidenciou como a sala de recursos pode promover aprendizagens significativas a partir da realidade dos alunos, fortalecendo seu desenvolvimento acadêmico, social e o pessoal. Então, nós concluímos que a sala de recursos multifuncionais exerce um papel fundamental na efetivação da educação inclusiva. O trabalho articulado entre professores, professor especialista, equipe escolar, docentes e as famílias demonstra que a inclusão se concretiza por meio de ações planejadas, colaborativas e comprometidas com a valorização das potencialidades de cada estudante. Bem com vocês? Meu nome é André. Nós vamos falar um pouquinho do olhar crítico sobre a sala de recursos multifuncionais. Uma questão: a sala de recursos, ela substitui o ensino regular? Com certeza não. Ela é complementar ou até mesmo suplementar à sala de ensino regular. As salas de recursos são destinadas às pessoas com necessidades especiais. E lá eles têm recursos tecnológicos, recursos sensoriais, e eles têm a prática de mediação que estimulam competências que vão muito além das disciplinas padrão. Entretanto, foi notado que há uma insuficiência de investimentos nessa área, pois muitas salas operam de modo improvisado. Oi, eu sou a Fabiana e vou falar um pouco da fundamentação teórica do nosso trabalho, que gira em torno de um tema urgente e essencial, a educação inclusiva. Quando olhamos para a sociedade atual, vemos que ela é feita de diversidade, e quando trazemos isso para a escola, percebemos que ela precisa ser um espaço democrático, onde todos os estudantes, sem exceção, têm o direito de participar. Mas sabemos que, na prática, construir uma escola acolhedora e livre de preconceitos ainda é um grande desafio, que exige esforço contínuo e, principalmente, uma sólida formação de professores. Para entender a inclusão, nós precisamos compreender que ela vai muito além de garantir a matrícula ou acesso físico do aluno à escola, como defende a autora Mantoan. Isso significa conviver, compartilhar e garantir que o estudante participe de verdade de todas as atividades pedagógicas. Legalmente, esse direito é protegido pela nossa Constituição Federal e pela LDB, que deixam claro que o Estado deve oferecer o atendimento educacional especializado, o AEE, de preferência na rede regular de ensino. Para embasar a importância de como o aluno aprende nesse ambiente, trouxemos a teoria de Vygotsky, que nos mostra que o aprendizado nasce da interação social e da mediação, ou seja, o estudante se desenvolve quando troca experiências com seus professores e seus colegas. E aí que entra a importância da sala de recursos multifuncionais, que é o coração do AEE na rede pública. O papel dessa sala não é substituir a aula regular, mas sim complementá-la. Neste espaço, o professor atua como mediador, utilizando tecnologias assistivas, materiais adaptados e estratégias diferenciadas. Este trabalho estimula a autonomia, as funções cognitivas e a sociabilidade dos alunos público-alvo da educação especial, como estudantes com deficiência, transtorno do aspecto autista ou altas habilidades. Por fim, como bem nos lembra Paulo Freire, ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para que o aluno construa seu próprio saber. A educação inclusiva exige uma quebra de paradigmas. Ela pede que a escola se adapte ao aluno e não ao contrário. Investir em acessibilidade, recursos e na parceria entre os professores e as famílias e um único caminho para garantirmos uma aprendizagem justa, equitativa e humana. Eu sou a Elisângela e vou passar agora para o percurso metodológico do trabalho. Essa pesquisa se caracteriza como um estudo de abordagem qualitativa.
Essa escolha se justifica porque o nosso objetivo central não era quantificar dados, mas sim compreender de forma aprofundada as relações sociais e o papel da sala de recursos multifuncionais no desenvolvimento de estudantes com deficiência intelectual. Quanto aos objetivos, a pesquisa assume um caráter descritivo e exploratório. Descritivo porque detalhamos a rotina e as práticas pedagógicas do atendimento educacional especializado, o AEE. E exploratório porque buscamos analisar como essas ações contribuem, na prática, para o processo de inclusão escolar, fundamentando-nos no referencial de Gil. Em relação aos procedimentos, delineou-se um estudo de caso realizado em uma escola da rede pública estadual no interior do estado de São Paulo. Escolhemos essa instituição especificamente por ela possuir uma sala de recursos estruturada e muito ativa. Como aponta o estudo de caso nos permite examinar o fenômeno em seu contexto real. A nossa participante central e colaboradora da pesquisa foi a professora responsável pela condução desse atendimento educacional especializado na unidade, para garantir a fidedignidade dos resultados. Realizamos uma triangulação de métodos na coleta de dados, utilizando 3 ferramentas principais: a observação participante, para acompanhar de perto a rotina e a dinâmica do espaço, a entrevista semi-estruturada com a docente, feita de forma presencial e complementada por interações síncronas e assíncronas, e a análise documental de planos pedagógicos e registro da escola. Todos os dados coletados foram tratados por meio da análise de conteúdo, seguindo as 3 etapas propostas por Bardeen: a pré-análise, a exploração e categorização temática das falas, e, por fim, a interpretação e o confronto desses achados com o nosso referencial teórico. Para encerrar, destaco que a pesquisa seguiu rigorosamente os preceitos éticos da Resolução 510 de 2016 do Conselho Nacional de Saúde. Garantimos o anonimato da instituição e da participante por meio do uso de nomes fictícios, e todas as etapas foram formalmente autorizadas mediante a assinatura dos termos de consentimento. Eu sou a Alessandra. A realização dessa pesquisa nos permitiu constatar que a sala de recursos multifuncionais exerce um papel essencial no desenvolvimento de estudantes com deficiência intelectual. Ao longo desse estudo, ficou claro que o atendimento educacional especializado não é um espaço de isolamento, nem mesmo reforço escolar. É uma ponte que transforma barreiras pedagógicas de comportamento e sociais em possibilidades reais de equidade. Essa teoria se materializou na prática com o projeto Minha Horta, Meu Negócio. Acompanhar cada etapa e testemunhar os avanços do estudante Pedro foi uma experiência reveladora. Vimos ele se apropriar do sistema monetário, superar a timidez e florescer em autonomia. O sucesso da inclusão não vem de fórmulas prontas, ela nasce da sensibilidade em acolher cada aluno, somada a um planejamento sistemático e ao ensino colaborativo entre professor especialista, professor regente e família. É verdade que as escolas públicas ainda enfrentam desafios. Precisamos de mais investimento em estrutura e precisamos urgentemente desconstruir visões segregadoras sobre a sala de recursos, pois suas potencialidades são maiores que os desafios. Quando há o envolvimento de toda a comunidade escolar, a inclusão deixa de ser só texto de lei. Ela vira prática, ela vira vida. Por fim, encerramos esse trabalho com gratidão e amadurecimento profissional. Viver a rotina da sala de recursos foi encantador.
ressignificou nossa visão sobre o ato de ensinar. A principal lição que levamos é esta: sensibilidade e rigor científico precisam sempre caminhar juntos. Atuar na educação é um compromisso ético e transformador. É assim que construiremos uma sociedade genuinamente justa, plural e inclusiva. Agradecemos, primeiramente a Deus, pela força e sabedoria ao longo dessa caminhada, à orientadora Carolina pela dedicação, apoio e contribuições fundamentais para a realização desse trabalho, e a todos que fizeram parte dessa trajetória, nossa sincera gratidão.